Vamos abrir os votos no painel. Convidamos o Dr. Alex Risque, diretor do IBDC. Convidamos o Dr. Arnaldo Rizardo, advogado do Rio Grande do Sul, para falar sobre contratos de leasing. Chamamos a doutora Cândida Virgínia, colaboradora e organizadora desse seminário. Com a palavra, presidente da mesa. Bom, boa tarde. Esse nosso excelente seminário vai dar prosseguimento, como já bem disse a Evelyn, à palestra do Dr. Arnaldo Rizardo, perdão, doutor Arnaldo. Pode ficar à vontade. Estamos terminando a parte técnica aqui. Imediatamente daremos início à palestra brilhante do Dr. Arnaldo. Fique à vontade, Dr. Arnaldo, por gentileza. A palavra é toda sua, o microfone é esse. Deixa eu puxar o microfone. Como é que eu ponho esse microfone desse lado? Tá bom assim? Primeiro, meus cumprimentos ao Dr. Alex, também presidente da mesa, doutora Cândida, e aos demais organizadores, e a satisfação que tive em participar deste evento, seminário que, pelos temas, revela ser realmente importante na dinâmica do direito em assuntos de maior envergadura, pelo menos nos tempos atuais. Deveria falar com o doutor Risato, né? Ele devia estar presente, né? É, isso. Tá, então, o doutor Risato Nunes também devia estar presente, mas não pôde comparecer. Então, ficou o assunto para abordar sobre o arrendamento mercantil em alguns pontos, digamos, que revelam realce no momento e que, para mim, constituem uma nova versão, em parte, do tratamento do leasing, ou arrendamento mercantil, né, em face de sua origem e de sua constituição. Nós sabemos que o leasing é um instituto com mais de 50 anos, né, que se criou no direito americano, direito inglês, direito francês, italiano, e também em outras partes do mundo, dando seu ingresso no Brasil pela década de 60 em diante, acentuando-se na década de 70. Claro que não vou, no tempo que me foi reservado, abordar sistematicamente o arrendamento mercantil. Lógico que me prenderei à sua natureza, à sua visão atual e com alguns reflexos
especialmente em tributos. E nós, então, dentro do ponto de vista que entendi correto apresentar, parte-se de um conceito, de uma definição, né, de um dos estruturadores, né, do direito, em inglês, J.F. Birnbaum. É um contrato entre um dador, proprietário, e um tomador, usuário, para o aluguel, eu tenho em espanhol aqui, alquiler, aluguel, de um bem, diz aqui, né, o aluguel de um bem determinado e selecionado por um fabricante ou provedor de tais bens para aquele que vai usá-lo. O dador, o empreendedor, ou proprietário, retém o domínio do bem, realmente, né? Isso é a característica do leasing, né? Tá? E o tomador recebe a posse, o uso do bem, pagando alquileres ou aluguéis convencionados durante certo prazo. Lógico que conceitos, né, existem vários, e de vários autores que são, digamos assim, aqueles que estruturaram o leasing, por exemplo, o Arnold Wald, né, depois o Tavares Paz, o José Wilson Nogueira de Queiroz, Paulo Restife Neto e outros que vieram com o leasing e colocaram mais esse instrumento, esse instituto no direito brasileiro. Todos apresentam conceitos bem apropriados, com as conceituações diante de várias características, que lhes são próprias, comuns. Mas obsta, né, observar alguns aspectos para bem a caracterização, a fim de chegarmos a um ponto que posteriormente nós gostaríamos de abordar, de chegar. Então, é, sem dúvida, uma operação financeira ou não é financeira também, né? É financeira desde o momento que, posteriormente, a um certo prazo, digamos 3 anos, 2 ou 4 anos, 5 até, haja a opção de compra desse bem que foi entregue. Então, aí, nós podemos dizer, se existir a opção de compra, as prestações que iniciaram e prolongaram no curso do tempo, se transformaram em pagamentos, né, de um bem, ou seja, financiamento de um bem que depois, sobre o qual se exerceu a opção de compra. Por isso que pode ser entendido também como um financiamento. E pode também ser considerado, e é característica, a marca de locação. Porque se posteriormente, embora pague as prestações numa proporção equivalente da sua depreciação ou preço, se posteriormente aquele que o adquiriu não revelar interesse, aquele que usa, não revelar interesse em adquiri-lo, devolve. Então se transforma numa locação. E os valores pagos no curso do tempo se transformaram em locações, em aluguéis, né? Bem, também é importante o nome em quem consta esse bem. Ele continua em nome do arrendante, né? Em nome dele que exerce a propriedade. Assim, os veículos, todos os bens objeto de contrato de leasing, ficam em nome das pessoas que o adquirem junto ao produtor, né? E depois, então, essas pessoas que fazem o contrato de arrendamento com aqueles que são arrendatários e que vão realmente adquiri-los, né? No caso de exercerem a opção de compra.
A lei que trata desse instrumento é a Lei 6.099, né, com algumas modificações de uma lei posterior e disciplinado pelas resoluções, especialmente 2.309. Então, nós temos dois aspectos, dois tipos fundamentais de leasing. Primeiro, o leasing financeiro, depois o leasing operacional, né? Então, temos esses dois tipos de leasing que estão previstos na Lei 6.099. E pelo artigo 1º dessa Lei 6.099, com adendos, retificações, modificações da Lei 7.132, né, nós temos o tipo mais definido, beneficiado e tratado na legislação brasileira, o leasing financeiro, que seria o arrendamento mercantil, o contrato, né, considera-se, para efeito desta lei, o negócio jurídico realizado entre pessoa jurídica na qualidade de arrendadora e pessoa física ou jurídica na qualidade de arrendatária, que tenha por objeto o arrendamento de bens adquiridos pela arrendadora, segundo especificações da arrendatária e para uso próprio desta. Todavia, o artigo 2º estabelece um tratamento. Por que, então, que existe o leasing? Por que não se adota simplesmente um outro contrato de financiamento? E no artigo 2º, dá o caminho, pelo menos, abre o caminho da razão, onde consta: não terá o tratamento previsto nesta lei o arrendamento de bens contratados entre pessoas jurídicas direta ou indiretamente coligadas ou interdependentes, assim como o contratado com o próprio fabricante. Então, tem que existir alguém que adquire o bem e o entrega para outro, né? Mas ele fica de proprietário do bem. Ele não vende propriamente o bem, fica de proprietário. Somente há a venda se depois vier a existir a opção de compra. E no arrendamento, então, financeiro, que é o realmente mais importante, é que recebe o tratamento tributário estabelecido na lei, que em seguida nós vamos observar. Então, esse tratamento mercantil, esse tratamento do leasing mercantil, ele teve uma modificação na sua uma estruturação na lei, pela resolução do Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central, resolução 2.309, né, de 1906 ainda, 1996. Então, por essa resolução, nós temos o seguinte: o arrendamento financeiro, então, tem certas características. Considera-se o arrendamento mercantil financeiro aquele em que as contraprestações e demais pagamentos previstos no contrato, devidos pela arrendatária, sejam normalmente suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem arrendado durante o prazo contratual. Ou seja, um bem é dividido o valor do bem em prestações, cujos pagamentos durante o prazo deve recuperar o valor do bem, mas com o significado de que essas prestações mensais devem corresponder também à depreciação do bem, do custo do bem. Tá? Então, as prestações são, obviamente, fixadas em vista do valor, do custo do bem, mas também na exata correspondência da depreciação, porque o veículo vai baixando de valor, né, e de, inclusive, utilidade, propriamente dita, né, de período em período. Então, existe o período de depreciação, diferentemente da aquisição de outros bens, de outros financiamentos. Nessa característica está uma diferença do financiamento.
além de ficar em nome daquele que o adquire e que o transmite a posse para o outro. Então, se fazem as prestações, se calculam as prestações na exata proporção da depreciação, da perda de valor, da redução de valor, restando ao final para a opção de compra um valor que vai significar o que permaneceu, o que vale o bem. A natureza foi essa. Assim que surgiu o leasing, assim que apareceu nas outras nações esse instituto. Bom, então, pela própria resolução, num primeiro elemento, está expresso isso, né? Seja normalmente suficiente para que a arrendadora recupere o custo. Quanto vale o bem? 100. Então, em 5 anos, 72 ou mais anos, né? Tá? O valor deve ser, as prestações devem corresponder ao valor do bem quando feitas, quando calculadas. Bom, depois, além disso, as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços sejam por conta do arrendatário, que é diferente do arrendamento operacional, que é uma distinção básica que atualmente separa um de outro. E depois mais, o preço para o exercício da opção de compra, isso é um elemento bastante importante que envolve consequências jurídicas. O preço para o exercício da opção de compra seja livremente pactuado, tá? Podendo ser inclusive o valor do mercado de bem arrendado. Então vejam essa condição estabelecida pelo artigo 5º da resolução 2309, que veio a regulamentar o leasing. Ao final, então você faz o preço de acordo com o valor do bem. Mas ao final, o valor de opção deve corresponder ao preço do bem. É um pouco contraditório. É um pouco difícil de entender. Né? Porque, segundo os requisitos da resolução, ao mesmo tempo as contraprestações devem, tá, ser suficientes para que a arrendadora recupere o custo do bem. Então, deve corresponder ao custo do bem. E, ao final, a opção de compra deve ser para o exercício, o valor para o exercício da opção de compra deve ser, inclusive, o valor de mercado do bem. Então, se paga 2 vezes o mesmo bem, né? 2 vezes se paga o mesmo valor. Sendo que, na hipótese, então, se no final eu vou pagar o valor do bem, atualizado, evidentemente, significa que todas aquelas prestações que estou pagando são custos. São despesas, são juros, capitalização. E, em última instância, gera a isso. Isso é quanto ao leasing financeiro. Então, essa resolução, ela desvirtuou o quê? O espírito da lei, 6.099, cujo instituto veio lidimamente introduzido de acordo com as fundamentações do Instituto e de outros países, e alterou. Transformou num financiamento de ganho puramente, né, de exploração. Tá? Porque deveria ser o pagamento das prestações e, no final, a opção de compra, quanto vale o veículo, o bem, o instrumento, a máquina, seja que for, 5 anos depois de uso. Vale 10 mil, se eu paguei 50, 15 mil, isso devia ser o valor da opção de compra. Não tem mistério. Bom, agora mais um dado a respeito do leasing operacional. Né? Como eu já fiz uma referência, praticamente a resolução 2309 o igualou ao leasing financeiro. Tá? Praticamente.
né? Só em 2 pontos que não. Primeiro, o prazo. 90 dias. O leasing operacional. 90 dias. Os outros podem ser, os outros leasing financeiro, terá prazo superior, né? No caso do leasing operacional, segundo o artigo 6º da resolução 2309, e também tirando aquela conceituação feita originalmente quando da instituição. Então, seria o seguinte: aquele arrendamento mercantil em que as contraprestações a serem pagas pela arrendatária contemplem o custo do arrendamento do bem e de serviços inerentes à sua colocação à disposição da arrendatária, praticamente como o arrendamento financeiro, né? As prestações devem corresponder ao custo do arrendamento e serviços, não podendo o total dos pagamentos da espécie ultrapassar a 75% do custo do bem arrendado. Então, o que nós temos? Temos prestações que, em 3 meses, 90 dias, não podem ultrapassar a 75% do valor do bem, tá? Do custo do bem. E, no caso, agora, as despesas de manutenção, assistência técnica e serviços seriam, tá, da responsabilidade da arrendadora, não da arrendatária, mas pode ser da arrendatária também. Mas, aliás, existe a previsão que da possibilidade de serem por conta da arrendadora. E a terceira característica é que o preço para o exercício da opção da compra seja o valor de mercado do bem arrendado. Então, vocês veem, se é de 90 dias, e se as instituições financeiras podem estabelecer um preço de prestações nesses 90 dias de até 75% do custo do bem, o que nós concluímos? Que no arrendamento operacional, em 90 dias, paga-se 75% de despesas, juros, correção monetária, etc., né? O que representa um absurdo em termos de ganhos, né? E como eu falei, o seguinte: o arrendamento, em vista do artigo 6º, as contraprestações terão um custo de até 75%, mas, tá, um prazo de 90 dias. Né? Está no artigo 8º, inciso 2º, da resolução 2390. Né? E, então, na opção de compra, nós temos no leasing financeiro, pelo valor do bem em si, e no leasing operacional, né, e que também equivalente ao preço de mercado do bem. Só que no financeiro pode ser até o valor de mercado. Agora, no operacional, é o valor do mercado. Bem, em vista dessa situação, desse aspecto, sempre da opção de compra e da adaptação de institutos ao regime brasileiro, que iniciou com a resolução 2309. O que aconteceu? Nós sabemos que o leasing ele tem que ter essa característica da opção de compra ao final. Senão não é leasing, é financeiro, é compra e venda, promessa de compra e venda, né?
mediante pagamento de prestações, ou pode ser outra figura. Por exemplo, a compra e venda com alienação fiduciária. Então, aconteceu o seguinte: o arrendamento mercantil, ele tem uma finalidade. Ele veio introduzido para conceder aos arrendatários favores e também para os arrendantes favores. Nos artigos 11 e 12 da lei estão previstos os favores, desde que obedecidas as características do contrato de arrendamento mercantil e não configuradas, não assim confundido com outras figuras, né? Então, vocês vejam aqui o artigo 11, que nós temos da lei 6.099. Então, um aspecto de suma importância. Serão considerados como custo ou despesa operacional da pessoa jurídica arrendatária, daqueles que adquirem, as contraprestações pagas ou creditadas por força do contrato de arrendamento mercantil. Então, todas as prestações que serão pagas pela arrendatária, né, tá, são consideradas custas ou despesa operacional. Não ingressam na declaração de imposto de renda. E, se der tempo, nem podem os bens adquiridos, se der tempo para me examinar, vou abordar isso, nem podem os bens adquiridos através do leasing ser objeto de ICMS, nem de IPI. Tá? E, segundo alguns mais avançados, também do próprio ISSQN. Tá? Não poderiam. Por quê? Porque as prestações que a arrendatária pagar, desde que obedecido o contrato, desde que não descaracterizado, são custos, retiram-se. Bom, mas desde que obedecidos, né? Tá? Por causa que nós temos o seguinte, o parágrafo 1º, a aquisição pelo arrendatário de bens arrendados em desacordo com as disposições desta lei, será considerada operação de compra e venda à prestação. Não é leasing. Se eu não tenho opção de compra, não é leasing. Se é um pagamento à vista, não é leasing. Tá? Se não continua, perdura o bem no nome do arrendador, do arrendante, não é leasing. Então, faltando alguma das figuras caracterizadoras do contrato, então se afasta o leasing. E esses elementos caracterizadores constam no artigo 5º da Lei 6.099, que são aqueles que eu disse, né? Opção de compra, preço pela opção de compra, valor de cada prestação, né? Etc. Bom, ocorre que as instituições financeiras, a partir de um certo momento, quando começaram a adotar o leasing, elas desvirtuaram essa concepção que veio da criação do direito. Dentre elas, passaram a exigir essa opção de compra desde o começo, descaracterizando o leasing. Porque não interessava a elas, no final, ficar com sucatas de bens, né? Tá? Houve um tempo em que o valor residual era muito reduzido, 1% do valor do bem, né? Porque o valor do bem, então, como foi aquele bem adquirido, se incorpora ao patrimônio com todos os efeitos tributários, né? E também o artigo 12, esse tratamento beneficiado, aliás, o artigo 12 para a arrendante, então não é só para o arrendatário, né?
para a arrendatária e o arrendante. E no artigo 12, então temos aqui, ó, serão admitidos como custos das operações jurídicas arrendadoras as cotas de depreciação do preço de aquisição do bem arrendado, calculada de acordo com a vida útil do bem. Então percebem que tanto o arrendador que compram os bens para dá-los em arrendamento mercantil, as prestações que recebem é custos, sem incidência de imposto de renda e, por que não, também do ICMS. Porque vai para ela compra os veículos, fica em nome dela, ela não comercializa os veículos, ela recebe a depreciação. Se ela recebe a depreciação pelo uso do veículo, ela não está, né, comunicando, transferindo, não incide então o imposto, continua dela. E também os insumos que entram na fabricação, no caso, o próprio IPI, né, aqueles que fabricam e vendem com arrendamento mercantil e compram insumos, né, para a fabricação, depois entregam, também não entrariam. Por quê? Porque permanece em nome da arrendadora. Somente ela vai receber, essa é a concepção, os valores equivalentes à depreciação. Bom, então, como falei, estava falando, houve o quê? Essa tendência das instituições financeiras em exigir desde o começo esse valor de opção, só com outra denominação para mascarar, talvez, valor residual de garantia. Não? Então, esse valor residual de garantia foram passadas a receber desde o início, desde o começo, desde a primeira prestação. Aí se formou uma jurisprudência nos estados, depois que foi endossada pelo Superior Tribunal de Justiça, na década de 90, digamos, na 92, por aí, no 93, no Superior Tribunal de Justiça, mas antes nos nossos tribunais, que, uma vez descaracterizada a natureza e qualidade do contrato de leasing e, na hipótese, pelo recebimento inicial das prestações, do valor residual de garantia ou valor de opção, não é mais leasing. Daí as empresas de arrendamento mercantil que adotassem essa sistemática sequer poderiam ingressar com ação de reintegração de posse, sequer podiam chegar e dizer que elas são as titulares dos bens, já que é uma promessa de compra e venda, não arrendamento mercantil. Não? E mais grave que isso, o fisco disse, nada de abatimento, vai pagar o imposto de renda sobre todas as prestações havidas, recebidas desde o início. ICMS, da mesma forma, é uma compra e venda, paga em prestações, então deve ser pago desde o começo. Bom, então se formou, primeiramente, até uma súmula no Superior Tribunal de Justiça, a qual estabeleceu o seguinte, súmula 263, a cobrança antecipada do valor residual, VRG, descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil, transformando-o em compra e venda à prestação. Não pode retomar o bem, não pode ter descontos, não pode ter, aliás, considerar custos, né, para fins tributários. Essa inteligência se impôs desde o começo, em que o Superior Tribunal de Justiça começou a conhecer
e a tratar da matéria, né? Bom, uma das mais adiante, mas também no começo, devo lembrar, que algumas vozes lá no Superior Tribunal de Justiça se levantaram contra. De 1992, 93. Não, continua o leasing. Por que continua o leasing? Porque não está em si, na lei, que o valor de opção de compra não pode ser usado, não pode ser colocado desde o começo, disseminado da primeira prestação em diante. Tem outros elementos. Diz que no final será exercida a opção de compra, mas não que o valor não possa ser cobrado desde o começo. Então, umas vozes dissonantes, um ou outro acórdão, pendeu para essa linha. Mas sempre existiu essa inteligência. Aquele espinho, digamos assim, né, ferindo um pouco a inteligência da maioria. Né? Então, houve um famoso julgamento, embargo de divergência, extenso, 100 páginas mais ou menos por aí, né? De número 213.828, tá? Em que se resolveu mudar toda a sistemática, né? Então, é de dezembro de 2002. Né? Toda a sistemática se resolveu mudar, inclusive com a revogação da súmula anterior. Inclusive com a revogação da súmula anterior e com a introdução de nova súmula. Tá? A cobrança antecipada do valor residual garantido não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil. Isto, lógico que nós não queremos criticar o Superior Tribunal de Justiça, mas foi no sentido de que pode ser cobrado, no sentido de favorecer o contribuinte, deixando de lado aquelas questões judiciais que não envolviam tributos. Esses restaram prejudicados. Mas aqueles que adotam o arrendamento mercantil e que, na verdade, o benefício é maior, né, ficaram beneficiados porque não pagam, aliás, porque as prestações são consideradas custos ou cotas de depreciação. E como o bem está em nome da empresa arrendadora, consequentemente não ingressariam no cálculo para fins de tributação. Né? Bom, isso aí, então, é um ponto realmente importante, né, a observar e a evitar, talvez, assim, umas críticas à descaracterização do leasing. Prejudica o fisco. Realmente, mas favorece o arrendador, né? O arrendatário, aliás. O arrendador e o arrendatário. Bom, mas também se criou uma inteligência para aqueles que não litigam na justiça, com relação a tributos. Então, aqueles que têm ações sobre arrendamento mercantil, que com o tempo desistiram, porque não pagaram as prestações, né, devolveram os bens, esses, embora não descaracterizado o leasing com o valor, a exigência do valor residual desde o começo, no entanto, podem pedir a devolução do valor residual de garantia pago no curso do processo. Só para exemplificar, enquanto não é, uma decisão diz, enquanto não é exercido o direito à compra do bem,
o contrato sujeita-se ao regime legal das locações. Significa isto que, sendo resolvido diante do inadimplemento dos locativos, o crédito do arrendador está limitado exclusivamente ao valor dos locativos vencidos até o momento da reintegração de posse. Logo, não apenas o que foi antecipado a título de valor residual garantido deve ser restituído, como também é inexigível a cobrança do que não foi pago a este título. Ou seja, deve ser restituído o montante equivalente ao valor residual na resolução, na rescisão. Bom, agora um outro aspecto bem leve, 3 minutos me faltam, né? Então seria o seguinte: quanto ao ISSQN, ao imposto, tem surgido bastante dúvidas sobre a exigibilidade ou não. Inclusive, existem ações, né, que estão a nível de tribunais superiores questionando a validade da exigibilidade. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça considera que há prestação de serviços, que existem serviços prestados, que é serviço o leasing. Não só com base numa lei recente, tá? Mas, no caso, a lei complementar 116 de 2003, cujo item 15.09 inclui na lista de serviços a incidência do tributo nas operações de arrendamento mercantil, mas também com base na súmula 238 do Superior Tribunal de Justiça, né? Exigindo, incluindo, no caso, o arrendamento mercantil, né, como serviço, tá? Então, é exigir. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Se for bem examinada a matéria, se verá que só no leasing operacional há a prestação de serviços. No leasing financeiro, não. Porque a lei diz que no leasing operacional a assistência, serviços de assistência são prestados pela arrendadora. O banco, quando faz contrato de financiamento, não presta nenhum serviço pelo leasing. Qual é o serviço que o banco presta? Ele faz a concessão de um crédito. E assim outras instituições de arrendamento mercantil. Então, há uma criação artificial no pertinente à exigibilidade do ISS, se se for examinada a matéria a fundo. Finalmente, a questão também do ICMS, nós sabemos que pela aplicação dos artigos 11 e 12 da Lei 6.099, conforme nós já transcrevemos, o arrendatário e as prestações, né, são isentas. Tá? E também as cotas para a arrendadora são isentas por quê? Por causa que se caracterizam como depreciação. O bem continua em nome da arrendadora e ele só recebe, a natureza é essa, a depreciação. Então não incide ICMS. Tá? Não incidindo ICMS, e no caso da arrendatária, como disse, por previsão expressa. Então, na hipótese, nós temos que observar a lei complementar 87, no artigo 3º, complementar 87, de 1996,
a lei complementar que trata do ICMS. Então, tá, só encerrar aqui, só esse aspecto. O imposto, diz o artigo 3º, inciso 8º, diz expressamente o seguinte, tá? O imposto não incide sobre operações de arrendamento mercantil, não compreendida a venda do bem arrendado ao arrendatário. Ou seja, só pelo valor de opção de compra. Se for mínimo, não. Se for elevado, é um imposto elevado. Todavia, o artigo 20, né, desse mesmo decreto, dessa mesma lei complementar, né, diz o seguinte: diz que esse valor residual entra no ativo, né? O veículo do bem, uma vez exercida a opção de compra, entra no ativo. Então, consequentemente, tá? Se entra no ativo, incide no artigo 20 da mesma lei complementar. Aqui estou passando muito rápido, não consigo localizar, né? 20, quando autoriza o creditamento do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, creditamento, né? Tá? No estabelecimento, inclusive destinado ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente. Então, se o valor residual do bem entra no ativo permanente, vai ser consolidado na propriedade da empresa, com base nesse artigo 20 da lei complementar, também não entra para fins de tributo de ICMS. Não? É uma dedução lógica. Então, eu fico agradecido, já estou, e muito honrado com a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Arnaldo Rizardo, pela colaboração e pelo esclarecimento a respeito desse assunto tão inovador para a gente ainda, né? Bom, vamos encerrar a nossa mesa, dar um intervalinho de 5 minutos para a próxima mesa. Muito obrigado. Só vou tirar. Mas é bom assumir já? Não, eles vão chamar. Convidamos o Dr. João Carlos Britez para presidir a próxima mesa. Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. Chamamos o Dr. Daniel Marins Godinho. Convidamos o Dr. Ricardo Camargo, diretor executivo da ABF. Chamamos o Dr. Luiz Felizardo Barroso, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros. O painel é sobre contratos de franquias e o direito do consumidor. Com a palavra, o presidente da mesa. Boa tarde a todos. Vamos dar prosseguimento ao nosso seminário e com a palavra o doutor Ricardo Camargo. Obrigado, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E a minha parte não vai ser tão de direito, porque sequer sou advogado, né?
mas é mais dar uma visão de mercado e falar um pouquinho desse mercado e como é que essa relação com o consumidor está evoluindo. Então, eu vou tentar abordar os aspectos mais práticos e depois deixarei para os ilustres partilhos da mesa aqui, né, doutor Felizardo, que tem um conhecimento sobre franquia absoluto, e o doutor Daniel também, que está trabalhando muito junto à BF, inclusive na questão tributária e na questão também de direito do consumidor. Nós, inclusive, nessa semana tivemos um evento onde foi abordado já esse tema lá em São Paulo. Bom, então eu vou dar uma amostra para vocês de como é que se comporta esse mercado e o porquê da importância que se deu a esse painel. Então vamos começar aqui com os números. O mercado de franquia no Brasil hoje teve, no ano passado, um faturamento de 46 bilhões de reais. Então vocês podem ver que esse número vem crescendo ao longo do tempo. Em 2001 estávamos com 25 bilhões, então esse número vem evoluindo. E no ano passado nós tivemos uma evolução de 15,6%, muito acima do PIB brasileiro. E isto também aconteceu, quando eu fizer assim com o dedinho você muda, tá bom? Aconteceu com relação ao número de redes, né? Nós tínhamos em 2001 600 redes aproximadamente com o segmento de franquia e no ano passado terminamos com 1.197 redes. O que é importante verificar aqui é que no ano passado nós tivemos uma aceleração desse crescimento. Então, se vocês fizerem a conta, tivemos quase 18% de crescimento no número de redes. Isso indica o quê? Uma tendência de mercado. Então, muitas indústrias ou muitas prestadoras de serviço começaram a adotar o sistema de franquia para alavancar os seus negócios. E também em nível de criação de novas unidades franqueadas. Então, em 2001 nós tínhamos perto de 51 mil unidades e o ano passado fechamos com quase 66 mil pontos de venda, ou seja, 66 mil contratos de franquia que foram outorgados até o final deste ano. Aqui nós temos uma retrospectiva do que foram os números do ano passado, quais os setores que mais avançaram. Então, como vocês podem ver, o primeiro setor em faturamento foi o setor de acessórios pessoais e calçados. Então, cresceu praticamente 24,4%. E por que isso se deu, né? Então, a gente pode ter uma grande mostra aqui, né? Há anos atrás, as mulheres não estariam compondo esse painel aqui. Hoje, as mulheres são a maior alavancadora no mercado consumidor, né? E como eu digo sempre, baseado até na performance da minha própria mulher, não há mulher que não goste de um brinquinho ou um sapatinho, né? Então, as mulheres aumentaram sua participação no mercado de trabalho. Se você analisar no último ano, os níveis de informação de renda da mulher foram superiores aos níveis de renda do homem. Então, esse setor, em função disso, conseguiu ter uma performance bastante acelerada. E também na área de redes, né? Então, você vê lá, acessórios pessoais e calçados, 40% de novas redes. A segunda eu não considero muito lá negócios serviçosos, porque lá você tem financeiras, tem supermercados, tem outros tipos de atividade que não são possíveis de serem incluídas no outro título, tá? Então, por isso que ela está em segundo lugar, porque ela condensa várias operações, porque a franquia, ela se dá em todos os segmentos da economia, desde limpeza doméstica até compra de um bem, tá? Então, você tem depois varejo, né? Esporte, saúde, beleza e lazer, e assim por diante. Aí vocês têm essa evolução de performance de número de redes. Então, vocês também viram que o setor de acessórios pessoais e calçados acabou sendo o que teve maior crescimento. E outro fator importante a ser considerado, né, que as empresas começaram a perceber o quê? Com a globalização, você não adianta, principalmente para aquelas empresas exportadoras, né, não adianta você simplesmente exportar o produto. Se você não trabalhar a sua marca e conseguir agregar valor ao seu produto através da marca, então você perde, porque você não tem condição de competitividade nem com o mercado chinês e nem com o mercado asiático em geral. Porque hoje você tem grandes indústrias, grandes produtores concentrados no Vietnã, no Paquistão, na Índia, né? Então você perde aquele poder de competição. Então, por isso que muitas empresas começaram a adotar o sistema de franquia, que é o sistema mais ou menos italiano, né? Então, os italianos têm muito design e pouca indústria. Então, eles fazem o desenvolvimento de produtos muito mais preocupados em assimilar ou juntar o valor da marca àquele produto do que propriamente fabricar o produto, né?
E na Itália, especificamente, existe uma lei que permite às empresas, desde que o modelo do bem desenvolvido, o design esteja sendo feito na Itália, pode sair com a etiqueta de Made in Italy. Então você não vai ver marcas italianas com Made in Paquistão ou Made in Vietnã. Sempre vai ser Made in Italy, apesar de não serem feitos na Itália. Né? Então basta, na lei italiana, basta você ter o design desenvolvido na Itália e você pode utilizar a etiqueta de Made in Italy. E nas redes, nas unidades, a mesma coisa. Então, o que mais cresceu foi acessórios pessoais e calçados, principalmente pelo fator calçados, né? Então, vocês sabem que o setor de calçados foi o que mais sofreu com a queda do dólar, foi o que menos deixou de exportar, porque eles não tiveram condição de competição em função do preço do dólar com as marcas chinesas, né? Então, todo o mercado americano e europeu ficou para trás. Então, eles tiveram que criar soluções diferentes. E uma delas foi a incorporação de valor à marca através da franquia. Aí vocês têm um comparativo com relação ao PIB, e isso mostra, é um sinal evidente de que a franquia avança bem mais do que a economia. Então, se você pegar 2005 para cá, em 2005 o PIB cresceu 2,9% e a franquia cresceu 13%. Em 2006 chegou um pouquinho mais próximo, a economia cresceu 3,7% e nós tivemos um crescimento aí de 11%. E no ano passado nós tivemos novamente um descolamento até pelo número maior de redes, né? Nós tivemos um PIB 5,4% superior e tivemos um crescimento na área de franquia de 15,6%. Hoje a franquia já representa 1,8% de participação no PIB brasileiro. Então, é um número realmente bastante significativo. Tá? Aqui eu tenho o ranking das maiores redes que operam franquia no Brasil, e vocês podem ver aí que a bandeira brasileira aparece quase ao lado de todas. Né? A única invasora aí é o Kumon. Quem teve filho aí, ou tem filho com problema em matemática e português, é o que conhece mais esse método, né? De reforço escolar. Alguns meus filhos já passaram por isso também. Então, o Kumon é uma rede de origem japonesa, mas fora essa, todos os outros são brasileiros. Então, a primeira rede do Brasil hoje é o Boticário, tem 2.500 pontos de venda. Esse 2.500 foi inaugurado há 2 semanas atrás, né? Foi a loja 2.500. O Boticário hoje é a maior rede de cosméticos, não só do Brasil, mas do mundo, na área de franquia. Recebeu há 2 anos atrás um prêmio de varejo da Câmara de Varejo de Nova York, né? Do NFR, National Federal Retail, ganhou um prêmio internacional. Foi a primeira vez que uma empresa brasileira ganhou um prêmio internacional. E nessa semana, na segunda-feira, também ganhou um prêmio de destaque pelo tipo de loja inserida dentro de shopping centers. Um congresso que está acontecendo em São Paulo, aconteceu até ontem, de reunião do shopping centers. Depois nós temos a Wizard, que é a maior escola de idiomas do mundo também, tem 1.400 unidades, já está no Japão, já está no Paraguai, já está nos Estados Unidos, né? Depois temos a FIS, que tem 1.000 unidades, muitas na Argentina, L'Acqua di Fiore, Roquem, que é um sistema de tratamento de água, a CCAA, que é uma escola de idioma também, a BR Mania, a qual o Dr. Felizardo atende muito prontamente, né? Que é uma instituição ligada ao governo. Na área de postos de gasolina, os postos da Petrobras, até por condição de lei, não podem ser em forma de franquia, mas as lojas de conveniência sim. Então, todas as BR Manias que vocês veem aí junto aos postos de gasolina da Petrobras, e mais especificamente agora na Argentina e na Colômbia, eu vi há 2 semanas atrás, né? Tem o Espaço Uno, que é o equivalente à BR Mania para o mercado latino-americano. Então, a Petrobras está expandindo seus postos de gasolina fora do país, principalmente na América Latina, né? Você consegue ver Petrobras na Colômbia, no Peru, no Chile, na Argentina, no Uruguai. E você tem também, estão se levando as lojas de conveniência só com outro nome. Em vez de BR Mania, que não tem muito sentido para eles, estão usando esse Espaço Uno, que é o nome latino que eles estão utilizando para a expansão desse tipo de negócio. Porque mania em inglês é mania. Aí fica meio depreciativo, né? Depois vocês têm a Microlins, que é uma empresa também com mais de 700 escolas. Depois vem uma rede carioca, aí o Bob's, né? Que já está com 630 unidades. E é a rede que tem unidades em todos os estados brasileiros, tá? Depois tem uma outra rede de conveniência, né? Que é a das lojas de Piranga,
da Ipiranga Distribuidora, Água de Cheiro, McDonald's, que é a primeira estrangeira, aí, depois do Pulmão, 13º lugar, 544 pontos de venda, que é a origem americana, mas hoje no Brasil ela é gerida por um grupo argentino, né? Por isso depois o Dr. Barroso vai dar uma pincelada aí no Mercosul, que é super importante, quer dizer, os argentinos tomam conta da operação do McDonald's na América Latina toda, tá? Depois tem a Jet Oil, uma de estacionamento, uma drogaria, uma outra escola de idioma, uma casa do pão de queijo, que já aumentou bem esse número, já está com 500 e tantas unidades, o IAS e a Localiza. A Localiza também já tem penetração em 8 países latino-americanos, está espalhado por toda a América do Sul, é uma área de concentração da expansão internacional dessa rede. Tudo bem. Falar um pouquinho da ABF, só para vocês entenderem por que da ABF. A ABF hoje reúne quase 700 associados, 680 associados, sendo 80% deles franqueadores, né, que é a maioria. Tem ainda uma representatividade pequena, mas tem também de franqueados e conselhos de franqueados, de 4% e 16% colaboradores. Aí principalmente são consultores que trabalham dentro do segmento de franquia e também advogados, tá? Então você tem, só na ABF, você tem 32 escritórios da advocacia que basicamente são especializados nessa área de franquia. E a ABF hoje é a segunda entidade mundial. A ABF só perde para a IFA dos Estados Unidos, que tem 1.300 associados. Só que nos Estados Unidos, naturalmente, o mercado de franquia é muito maior, né? A ABF também é membro de 3 organismos internacionais importantes. A ABF é um dos poucos países membros da IFA, que é a entidade americana que cuida de franquia. E como vocês sabem, o mercado americano é o mercado principal de franquia no mundo. Então a ABF está associada a esse mercado. O Conselho Mundial é um conselho que nós vamos ver um pouquinho a história depois, mas é um conselho a que a ABF também está afiliada desde a sua fundação. Então a ABF foi uma das fundadoras do Conselho Mundial de Franquia e também fundadora da Federação Ibero-Americana de Franquias. Então vamos ver um pouquinho o que representa cada uma delas. A Federação Ibero-Americana de Franquias foi criada com o objetivo de fortalecer os laços da comunidade ibero-americana. Então você tem Portugal e Espanha na Europa, que fazem parte desse núcleo, né, dessa agremiação, e depois você tem o México, a Guatemala, Venezuela, Peru, Equador, Argentina e Brasil. Esses são os países que compõem justamente a FIAF, e da qual eu sou o secretário-geral também nesse período de 2008 e 2009. Essa federação tem sede em Valência, na Espanha. Ela tem 2 reuniões anuais. A primeira dela foi esse ano na Feira de Franquias em junho, que foi em São Paulo, e a segunda reunião vai ser em outubro em Valência. E nós temos o Conselho Mundial de Franquias, que foi criado em 94, né, que tem o objetivo também de gerenciar o sistema de franquia através do mundo e ajuda os países a se desenvolverem na área de franquia e também ajuda os governos, né, na legislação de franquia. E você tem aí hoje 35 países membros. Na última reunião que eu estive presente foi há um mês atrás, foi em Kuala Lumpur, na Malásia. E lá nós tivemos a aprovação de mais um membro, que foi a Coreia. Foi o 36º país a fazer parte desse sistema. E a partir de março do ano que vem, a ABF, a Associação Brasileira, vai estar assumindo o secretariado geral também no Conselho Mundial, na figura do Luiz Henrique Amaral, que deveria estar aqui, mas teve um problema de conexão aí no aeroporto, não conseguiu chegar, né? Então o Luiz está mais fora do Brasil do que dentro, então ele não conseguiu chegar a tempo, está sendo substituído pelo Dr. Daniel, mas o Luiz vai ser o secretário-geral junto comigo no Conselho Mundial de Franquias. Falando um pouquinho de mercado internacional, né? Hoje já temos 52 redes brasileiras atuando fora do país, em todos os continentes. Então aí vocês têm todas as marcas brasileiras que já fazem parte do hall de empresas brasileiras que exportam franquia. Então a CAC, a Alpes, Amor aos Pedaços, Arezzo, Astral, né, que é aqui do Rio, Beat Company, o Bob's, que já tem lojas em Angola, Café do Ponto, Carmen Stephens, Casa do Pão de Queijo, Chili Beans, Fisk, Lilica, Localiza, Nobel. Então vocês têm Chocolate, Rosa Chá, Via Uno, Wizard. Então vocês têm todas essas empresas que atualmente exportam franquias, tá? E aí vocês têm os países que recebem as nossas franquias. Naturalmente, e até por laços culturais, o primeiro país a receber franquia é Portugal. Já tem 29 franquias brasileiras atuando em Portugal.
E o objetivo dessas empresas não é só o mercado de Portugal, naturalmente, o mercado de Portugal está restrito a 11 milhões de habitantes, né? Apesar de ter um nível de renda muito superior à brasileira, mas estão usando Portugal para depois tentar chegar aos outros países da Europa também. O segundo país, naturalmente, é os Estados Unidos, mas hoje nós temos alguns entraves aí ao desenvolvimento. Primeiro, que os Estados Unidos têm uma legislação bastante rígida com relação à franquia, então você tem algumas legislações estaduais que se sobrepõem à legislação federal, então você tem que atender as duas legislações, não só a federal como a estadual. E você tem uma parada na economia, quer dizer, o crescimento dos Estados Unidos esse ano vai ser muito mais baixo, e você tem uma alta competitividade. Naturalmente que o mercado, como o mercado americano é o mercado pioneiro que mais exporta franquias, naturalmente é o mercado mais difícil de se entrar. Lá o nível de competição é muito alto. Então é um dos países que a gente, em termos de associação, só recomenda as empresas que realmente tiverem potencial forte para fazer esse desenvolvimento. Não é um mercado para principiantes, é um mercado já para pessoas, para empresas adultas. Depois disso, até surpreendentemente, nós temos um outro país que ninguém ouve muito falar, né? Mas que está crescendo a taxas aí de 27% ao ano, que é Angola. Então, Angola, depois conseguiu-se chegar a um acordo das guerrilhas, né? Começou a evoluir muito, apesar de ter um governo altamente centralizador. Então, o desenvolvimento em Angola se dá com as famílias atreladas basicamente ao poder, né? Então, está tendo um desenvolvimento bastante forte. Já tem 12 franquias brasileiras operando em Angola. Inclusive, uma aqui do Rio, muito famosa, de cabeleireiros, né? O Werner, já está operando lá em Angola também. Então, é um exemplo prático da exportação de franquias. Depois nós temos ainda o Paraguai, pela vizinhança, naturalmente, né? Depois o México, que é uma tentativa também das redes começarem a operar pelo México e tentar invadir o mercado americano. Depois vem Espanha, Chile, Argentina, Peru, e aí vocês têm os outros países, tá? Aqui são os países em que o Brasil tem alguma franquia. Então, apesar de, se você somar tudo aquilo lá, você vai ver que tem aí muitas operações únicas em alguns países, Arábia Saudita, África do Sul. O Boticário, por exemplo, está na África do Sul. Você tem a operação na Turquia, você tem operação na Venezuela, né, em Honduras, na Irlanda, em Israel. Então, são países aí que a gente não esperaria ter e tem já operações. Guadalupe, Costa Rica, são países não tão famosos, mas que já receberam alguma franquia do Brasil. Um aspecto bastante importante também no mercado brasileiro é que 89% das redes são nacionais, então só temos 11% de participação de redes estrangeiras. Então, um mercado altamente nacionalizado, e isso nos coloca numa posição prioritária dentro do mundo da franquia, né? E aí vocês têm, então, os países de origem. Naturalmente que no Brasil as principais marcas estrangeiras são, em primeiro lugar, os Estados Unidos, da Argentina, Canadá, Costa Rica, Inglaterra. Aí vocês têm a porcentagem de participação desses países nesses mercados, né? E aqui vocês têm o ranking mundial, que é bastante importante. Então vocês veem que os Estados Unidos hoje tem cerca de 3 mil redes. Em segundo lugar já está a China, e aí uma consideração especial, a China há menos de 10 anos nem contava com franquias. Hoje é um dos poucos países no mundo, como o Brasil, que tem uma lei específica de franquia, que regula o varejo basicamente na franquia. Então você tem duas opções lá na China. Ou a rede é uma rede local, 100% de capital local, e ela opera sobre um regime de varejo normal, como um comércio normal, e se ela tem algum tipo de participação estrangeira, ela só pode fazer através da franquia. Então, por isso que o número de franquias lá é bastante elevado. Depois você tem o Canadá em terceiro lugar e o Brasil muito próximo, né? O Canadá 1.200, o Brasil 1.197. Eu fiquei torcendo para ter mais 4 redes no ano passado, assim eu ultrapassava o Canadá, mas não foi possível, tá? A nossa honestidade nos números foi muito revoltante, viu, né? Depois você tem o Japão, a França, a Espanha e os outros países aí. Em termos de pontos de venda, né, naturalmente os Estados Unidos têm um pouquinho mais que o Brasil, né? Enquanto o Brasil aí está em sexto lugar com 66 mil, os Estados Unidos só tem 800 mil pontos de venda em franquia. Então, se a gente considerar os PIBs, ainda dá para a gente crescer um pouquinho, né? Pelo menos uns 120, 130 mil, nos 2, 3 próximos anos, a gente consegue chegar. E aí vocês podem ver também a força do Japão, né? Que apesar de ter menos marcas, tem número
se é um país pequeno, com ilhas formando, ó, vocês podem ver, 226 mil pontos de venda de franquia. E a China já está em terceiro lugar com 195. Isso leva a crer o quê? Que nos próximos 2 anos a China, pela sua extensão, naturalmente vai passar o Japão rapidamente, né? Não dou mais que 2 anos para que isso venha acontecer. Mas vocês podem ver que o Brasil também tem uma participação importante. Bom, em termos práticos, porque não sou advogado e temos 2 ilustres aqui que vão poder ilustrar mais esse fato, né? O que é a franquia? A franquia são 2 básicos contratos, né? Então você tem uma cessão de marca que você transfere a um operador ou a uma empresa operadora, né? E aí há controvérsias, né? Mas normalmente se dá para uma pessoa física e depois se transforma monta uma empresa para tocar aquele negócio e você se compromete a transferir o know-how. Então o fundamental é isso. Então, quando a gente falou de responsabilidade solidária, a responsabilidade solidária dentro do franchising pode ter vários aspectos. O primeiro deles é com relação à responsabilidade solidária trabalhista, por exemplo. A lei de franquia é muito clara no sentido de que não há vínculo entre a empresa franqueadora e a empresa franqueada. Então, alguém que monta uma empresa franqueada monta uma outra empresa que apenas está usando o nome da primeira e o know-how da primeira para fazer negócio. Então, ela é responsável comercial pela sua operação. Então, não existe relação direta entre o franqueador e o franqueado. São empresas totalmente independentes. E isso já é reconhecido pela própria lei de franquia. Então, essa lei de franquia de 94 é uma lei que poucos países têm. Então, a nossa lei é muito boa, atende muito o sistema de franquia e ela define claramente quais são as responsabilidades. Agora, é lógico, quando você fala de direito do consumidor, a gente precisa dividir as empresas de franquia em 2 aspectos. Existem franquias que simplesmente vendem o know-how e a marca. O McDonald's é uma delas. Então, quando o McDonald's não fabrica nada. Ele credencia fornecedores. Então, ele não é fabricante de nada. Então, ele nunca vai poder ser responsabilizado diretamente pelos seus produtos, né? Vai haver uma questão de discussão judicial, mas pela base do negócio não poderia. Agora, se vocês pegaram, por exemplo, o Boticário, que é um fornecedor do produto, logicamente que ele vai ter que ser solidário sempre, porque é ele que fornece o produto para os franqueados. E se esse produto tiver problemas, o Boticário vai ser responsabilizado, a não ser que seja um problema de manuseio dentro da loja. Então, a pessoa trabalhou com um produto vencido ou não manteve sob condições higiênicas apropriadas ou condições de temperatura que podem prejudicar o produto. Então, nesse caso, naturalmente, o franqueado será responsabilizado. Mas em termos de tempo, de formação, não tem como. E um dos fatores fundamentais que a gente considera aí é a questão do registro da marca, né? Eu estive aí há 2 semanas, nós tivemos uma missão comercial no Equador e na Colômbia, e vocês podem ver aqui uma marca famosa, principalmente porque a rede aqui do Rio de Janeiro, né? Spoleto, olha aí, cozinha italiana. Então vamos ver o próximo slide aí. Olha lá na Colômbia, lá, Spoleto, né? Cozinha italiana, mesmo slogan, né? Mudou um pouquinho a corzinha do painel, mas é a mesma coisa. Então, pelo que eu obtive de informação da Spoleto, já está processando essa pessoa lá na Colômbia, né? Mas por isso que é importante, quando a marca começa a ter um certo destaque, é importante que as empresas franqueadoras providenciem o registro em demais países, porque senão vai acontecer isso, né? Se o Spoleto quiser começar a operar na Colômbia, vai ter discussão sobre o uso da marca. Provavelmente ou não vai poder usar a marca, ou vai ter que negociar a compra da marca, ou vai ter que provar que ele começou primeiro o negócio e tem mais direito do que a Espoleta colombiana de fazer isso, tá? Então, em termos de direito do consumidor, naturalmente, quem vai a uma rede franqueada, e aí o consumidor não é obrigado a saber se é franqueada, se é um comércio convencional ou não. Então, todas as leis de direito do consumidor são válidas nas leis que são franqueadas, né? Então, falamos, a única diferença é com relação à responsabilidade solidária, quando o franqueador fornece ou não determinadas mercadorias ou determinados artigos que possam configurar um serviço, tá? Então, era isso que eu tinha. Eu vou passar a palavra agora para o próximo palestrante. Eu disponibilizo a apresentação. Se alguém tiver interesse, também pode consultar depois o pessoal para poder ter uma cópia dessa apresentação. E muito obrigado pelo tempo dedicado aí à apresentação. Obrigado. Agradecemos a palestra do Dr. Ricardo Camargo e chamamos para dar prosseguimento ao nosso seminário
o doutor Luiz Felizardo Barroso, autor de vários livros sobre franchising, realmente uma autoridade nesse tema, dos quais estão disponíveis no corredor para quem quiser dar uma olhadinha. Então, senhores, doutor Luiz Felizardo Barroso. Muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao Ricardo Camargo as referências elogiosas que ele fez a meu respeito, fruto da nossa amizade e da nossa convivência lutando em prol da franquia no Brasil. Ele disse que eu daria um recado sobre o Mercosul. Em verdade, nós, como membros do Fórum da Franquia Empresarial, que existe no âmbito do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, elaboramos no grupo de trabalho sobre a internacionalização do franchising uma lei modelo para o Mercosul de franquia empresarial. Isso porque, dos países de fala hispânica da América Latina, só o México tem alguns artigos sobre franquia em determinada diploma legal não específico. Os demais países não têm. A Argentina tem 2 projetos no Senado, um no Senado, um na Câmara dos Deputados, mas nenhuma lei. E como a nossa lei é feita à imagem e semelhança das melhores leis que existem no mundo a respeito, como a lei francesa, a lei americana, baseada no princípio do disclosure, abertura total e sincera dos dados empresariais por parte do franqueador, nossa lei, melhorada pelo nosso trabalho no Fórum, que nós estamos apresentando, aliás, já foi até apresentada pelo próprio Ministério numa feira em São Paulo, da nossa associação, para que seja encaminhada ao grupo de trabalho do Mercosul. Como membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, eu sou presidente da Comissão de Franquia e Parcerias Públicas e Privadas, aliás, eu fui nomeado presidente, e sou coordenador também de um outro grupo de trabalho sobre Mercosul e coordenação da legislação, uniformização da legislação do Mercosul. Pretendemos que o nosso Instituto nos apoie neste sentido de tornarmos a nossa lei modelo gabarito para que os outros países que não tenham lei nenhuma se pautem na nossa. Isso, inclusive, vai nos favorecer muito aos empresários brasileiros, porque é muito bom quando você chega num país estrangeiro e encontra uma lei similar à do seu país, né? Você se sente perfeitamente à vontade. Pode trocar, por favor. Bom, nós pretendemos falar sobre o contrato de franquia, o Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, alguns princípios que norteiam esse casamento, essa dicotomia, o princípio da vulnerabilidade do consumidor, esculpido no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, a relação entre fornecedor e consumidor, o destinatário final, quem é, afinal, o destinatário final, sem trocadilho, anteprojeto do Fórum do Ministério, esse ao qual me referi, e a responsabilidade solidária do franqueador em relação ao franqueado e o que a jurisprudência tem decidido a respeito. Bom, contrato de franquia, está essa definição esculpida no artigo 2º da nossa lei, em vigor desde 94, e não vou reler, mas gostaria de enfatizar o que está sublinhado. E a primeira é a palavra sede, que em verdade não há uma seção de marca ou de conceito de negócio na acepção pura jurídica do termo, tanto que quando nós, no fórum, nos reunimos para aprimorar a lei de franquia, nós trocamos
se vier a ser aprovado esse anteprojeto, modificando a atual lei, não virá mais a expressão cede, virá autoriza a utilização da marca, etc, etc. Outra expressão que eu gostaria de enfatizar é que a lei vigente fez questão, como disse, aliás, o Ricardo Camargo, de dizer que a relação, não há vínculo empregatício entre franqueador e franqueado, nem tampouco entre empregado de franqueador, do franqueado em relação ao franqueador. Tá? E falando em McDonald's, eu me lembrei que no anteprojeto do Fórum nós acrescentamos algo mais. Não haverá vínculo empregatício nem no período de treinamento. Como o período de treinamento do McDonald's é muito longo, dura de 6 meses a 1 ano, depois desse treinamento o franqueado pode ser aprovado ou não. Então, para que um franqueado que não seja aprovado não entre na justiça, como parece que já houve um que entrou, querendo vínculo empregatício durante aquele ano, todos os direitos daí decorrentes, porque não trabalhou em lugar nenhum, ficou à disposição do McDonald's e, afinal, não se tornou franqueado do McDonald's. Bom, Valdírio Bucarelli, que vocês todos que são advogados devem conhecer, nosso saudoso mestre de São Paulo, ele definiu a franquia como uma figura contratual atípica, decorrente de novas técnicas negociais no campo da distribuição e venda de bens e serviços. E nós acrescentamos que essa figura encerra relações contratuais complexas, diferidas no tempo, de longa duração, baseadas na própria dinâmica estabelecida e, por isso mesmo, afetadas por eventos imprevisíveis. Um dos eventos foi a lei do consumidor, não tanto pelo fato de a lei ter surgido depois da lei de franquia, porque a lei do consumidor, aliás, hoje está completando 18 anos, não sei se vocês viram, o Jornal de Comércio dedicou uma página inteira sobre isso, mas nos 4 primeiros anos no 4º ano de vigência da lei do consumidor, surgiu a lei de franquia, então, naquela euforia de vamos aplicar a lei do consumidor, começou a pensar, a argumentar que o franqueado seria um consumidor de um produto chamado franquia, o que nós da Associação Brasileira de Franchise refutamos com a maior veemência, porque não se trata de franquia. Então, pode trocar, por favor. O que é importante é que o contrato de franquia foi feito para criar uma relação intensa, duradoura e simbiótica, dentro do espírito de parceria, como muito bem o Ricardo Camargo falou. Tá? E um dos aspectos mais relevantes é o alto grau de integração entre franqueador e franqueado. E a franquia, como o próprio Ricardo já falou, o Ricardo disse quase tudo que eu ia dizer agora, mas não tem problema, porque ele é meu grande amigo, ele pode ser aplicada a franquia a inúmeras atividades econômicas, das mais singelas às mais sofisticadas. Ele não falou, mas eu sei que existe. Já me procuraram para eu formatar uma franquia de urna funerária. Existe franquia de cemitério parque, não sei se sabiam. Nos Estados Unidos, nos Estados Unidos existe uma franquia de sêmen para a reprodução de gado bovino. Existe franquia de placas de grama para vocês colocarem no seu jardim, etc, etc. Eu um dia queria fazer até um levantamento das franquias inusitadas. Deve ser. O dia que eu conseguir, com certeza o João Soares vai me convidar para falar sobre as franquias inusitadas. Bom, vamos adentrar agora no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 29. Na última, inclusive, da Espanha, tinha uma de aluguel de flores. Aluguel de flores? Isso, franquia de aluguel de flores. Artificiais ou naturais? Não, naturais. Naturais. Para quem vai casar, seria uma mão na roda, né? Diminuir um pouco o custo, né? É melhor fazer leasing. Da igreja pode enfeitar para mais casamentos. Plagiando o tema da palestra anterior, o ideal seria um leasing, né? Porque... Mas então... o Código de Defesa do Consumidor, nesse artigo, diz que todas as pessoas determináveis ou não determináveis expostas às práticas previstas no Código serão enquadradas como consumidores.
Bom, a ideia básica do código é muito salutar, é a imposição de um patamar mínimo de lealdade e de boa-fé objetiva. Como vocês sabem, a boa-fé objetiva hoje é mandamento legal. Ela sempre foi uma questão de foro íntimo, todos nós devemos sempre agirmos com boa-fé. Mas hoje, se você firmar um contrato e não tiver agido com boa-fé, você pode e deve ser punido por isso. Então, o novo Código Civil é posterior ao Código Consumidor, e ele fez tal qual tinha feito o Código Consumidor e colocou no seu articulado a boa-fé objetiva, a destinação social do contrato, a operabilidade do contrato, ao levantamento do véu da pessoa jurídica para o atingimento da pessoa física. Todos esses princípios estão no CDC e no Código Civil. Isso porque o contrato, qualquer contrato, não pode ser um instrumento de proteção de uma das partes contratantes em detrimento da outra. Nós todos sabemos o conceito de contrato leonino, mas é bom sempre que isso esteja esculpido em lei. Carlos Alberto Menezes Direito, ministro do Supremo, meu colega de doutorado, eu não vou dizer quando, porque na época do Jurassic Park, cursamos juntos o doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele, repudiando a ideia de se incorporar, de se abranger o contrato de franquia pelo CDC, disse, num voto muito longo sobre contrato de franquia, eu nem sabia que o meu amigo Carlos Alberto conhecia tanto franquia, confesso que eu fiquei com inveja dele. Ele diz, transplantar para o Código de Defesa do Consumidor um contrato regulado por lei especial e que contém regras jurídicas próprias sob sua formação, inclusive com sanções, não me parece a melhor técnica jurídica. Bom, esse conceito de vulnerabilidade tem servido para aqueles que são partidários de enquadramento, tanto quanto possível, de alguém ou de alguma atividade no Código de Defesa do Consumidor, deixa essa dúvida. O que é que prevalece? O destinatário final da operação, venda ao serviço, ou o conceito de vulnerabilidade? Esse conceito de vulnerabilidade, ou destinatário final, na relação de consumo, aqui estaria sujeito o franqueado e que levou ao desequilíbrio do contrato. Então, o que é que prevaleceria? Tá? Quanto à vulnerabilidade, nós a encontramos no artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor. E lá está dito, os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio do seu conteúdo. E, com base no princípio do disclosure, que eu disse a vocês que está na base do todo o sistema de franquia empresarial no Brasil, e esse princípio já existia quando a lei de franquia foi promulgada, porque ele está na lei do mercado de capitais, está na lei que criou o Banco Central, está na lei que criou a Comissão de Valores Imobiliários. Como instrumento desse princípio do disclosure, existe a circular de oferta de franquia, no âmbito do franchise. Agora, no âmbito do mercado de capitais, é o prospecto, que é primo irmão da circular de oferta de franquia. Em ambos os instrumentos, o franqueador ou a empresa que quer vender ações ou debentos tem que fazer, como eu disse já anteriormente, a abertura total e sincera dos seus dados empresariais, balanços, grupos econômicos e financeiros a que pertençam, os números do negócio, tudo porque, então, tanto na franquia quanto na venda de ações ou debentos para a abertura do capital das empresas, o que está em jogo são as poupanças públicas do público investidor, de todos nós, somatório das poupanças individuais. Então, para a proteção desse investidor, porque o franqueado, ele é um investidor que vai administrar o dinheiro que investiu. Quando você compra uma ação da Vale do Rio Doce, da Petrobras, você é investidor, mas você não vai, a não ser que você tenha muitas ações, seja convidado para ser diretor da Petrobras, o que eu duvido, porque é mais um cargo político, sem
desdouro para os atuais administradores, inclusive o presidente da Petrobras me honrou. Eu já trabalhava para a BR Distribuidora, formatando todo o arcabouço jurídico da loja de conveniência no Brasil. E no exterior, as lojas Espaço Uno, aqui se referiu o Ricardo Camargo, eu também fui convidado e formatei. Daí também esse meu interesse pela lei modelo do Mercosul, porque vai facilitar a vida de todos nós. Então, essa circular de oferta de franquia, nessa circular, está dito tudo que o franqueado precisa saber. Ele jamais poderá dizer, eu fracassei nesse negócio porque eu não sabia disso, não sabia daquilo outro. Então, onde está a vulnerabilidade do franqueado? Se a circular de oferta de franquia? Já sei, faltam 5 minutos. Então, vou botar o relógio aqui. Então, pode trocar, rapidinho. Mesmo admitindo que o contrato de franquia seja um contrato de adesão, por ser um contrato de cláusulas postas, eu não gosto de chamar de contrato de adesão, eu gosto de chamar, porque o franqueador coloca o contrato na frente do franqueado, as cláusulas estão postas aqui, vê o que você acha. Em verdade, o franqueado tem muito pouca liberdade para alterar, mas sempre uma side letter sempre resolve um pouco a questão. Uma questão muito crucial é, por exemplo, você tem que inaugurar a sua unidade 90 dias após a assinatura do contrato. Só que se a loja for no shopping, o shopping estiver há 10 meses da sua inauguração, ele não vai poder honrar aquele contrato. Então, uma side letter resolve esse problema. Então, a circular de oferta que lhe dá conhecimento prévio do seu conteúdo, o contrato de franquia não pode ser subordinado ao Código de Defesa do Consumidor. Foi a conclusão do que eu falei anteriormente. Agora, o destinatário final. Antes. A jurisprudência reconhece a necessidade de abrandar o rigor do critério subjetivo para o conceito de consumidor. Já está a jurisprudência admitindo até que o consumidor seja pessoa jurídica. E isso não é bom para a franquia, porque todo franqueado, originalmente, até acidental e originalmente, ele pode ser uma pessoa física, mas em seguida ele constitui a sua sociedade empresária para se relacionar com o franqueador adora, porque uma empresa não pode ser empregada da outra, e para se relacionar com o fisco, com os bancos, etc. Agora, a figura do destinatário final. Franqueado, mero intermediário. Essa aqui é a tônica para a diferenciação do franqueado, para o afastamento da ideia de que o franqueado é o consumidor de um produto final chamado franquia. O conceito esculpido no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor estabelece como destinatário final aquela pessoa que retira o bem do mercado, encerrando o circuito produtivo e consumindo aquele produto. O franqueado não consome nada, ele é mero intermediário e não recebe o bem para consumi-lo em uso próprio, não ficando evidenciada, portanto, a relação de consumo pretendida. Por quê? Porque relação de consumo para o Código de Defesa do Consumidor é toda a relação jurídica contratual que envolva a compra e a venda de produtos, mercadorias ou bens móveis e imóveis consumíveis ou mesmo inconsumíveis, fungíveis ou infungíveis, adquiridos pelo consumidor final ou até a prestação de serviço. No anteprojeto que nós elaboramos no fórum, aquele ao qual nos referimos, que está na Casa Civil hibernando há não sei quantos anos já, porque a Casa Civil manda para os ministérios da órbita econômica. Então, cada ministério, cada consultor jurídico, deixa aí que eu examino depois. Aí vai ficando, deve ser isso. E nesse anteprojeto, nós fizemos questão de, no artigo 2º, além daquela previsão de não existência de vínculo empregatício nem durante o período de treinamento, acrescentamos também a não existência de relação de consumo entre franqueador e franqueada
para silenciar de uma vez a jurisprudência que já vinha até se encaminhando no sentido contrário. Então, aí, pode trocar. Aí também o texto é um pouco longo, mas vocês se atenham ao que está sublinhado. Eu falei, ao invés de sede, autoriza, e sem que, no entanto, se caracterize relação de consumo, formação de grupo econômico ou vínculo empregatício, seja em relação ao franqueado ou seus empregados, ainda que durante o período de treinamento, para evitar aquele assunto do McDonald's. Agora, a franchise e o Código de Defesa do Consumidor. Pode trocar. A autonomia empresarial entre franqueador e franqueado, muitas vezes, não é reconhecida pelo judiciário. Nós sabemos que franqueado é um empresário autônomo, tão independente e autônomo quanto o franqueador. A única restrição que eu diria que existe em matéria de independência, a única subordinação, entre aspas, é com relação à marca, é a mercadológica, porque o franqueado tem que ser fiel à marca do franqueador, a ponto de, quando você entra num estabelecimento, você não quer saber se ali é a unidade própria ou se é um franqueado. A marca é que lhe chama atenção, a marca é que lhe dá proteção, você entra e faz a sua compra. Na França, a lei obriga que as lojas franqueadas botem na vitrine, eu sou um franqueado. Mas a lei brasileira não faz isso e nem eu acho que seja necessário. Como a franquia requer, como está sublinhado aqui, procedimentos, uniformização, padronização das lojas, a ponto de, se uma loja gosta de botar música nos seus estabelecimentos comerciais, o estilo de música tem que ser o mesmo em todas as lojas. Se gosta de perfumar as lojas, o perfume tem que ser o mesmo. Tá? Eu me lembro de um franqueado um franqueador me procurou porque o franqueado dele era devoto de Ubanda e queria botar uma mesa de Pai de Santo na loja. Eu falei, cara, como é que vai ser? Eu disse, bom, arranja um canto escondido lá atrás, bota um biombo e deixa o cara lá, porque o cara é um bom franqueado, como é que ia punir o cara? Bom, a seguinte transparência mostra que o contrato de franquia deve prever de forma clara solução e responsabilidade pelos litígios. Isso é a forma de minimizar o risco do franqueador. Vou resumir, porque dessa altura dos 5 eu já só devo ter 5 segundos, dos 5 minutos. Tem 1 minuto ainda. 1 minuto em futebol pode mudar todo o panorama, né? Na prorrogação. Tem prorrogação, não? Não, sem prorrogação. Nem os 3 minutos que todo árbitro dá. Infelizmente não, vai para os pênaltis direto. Que eu diga a Argentina ontem, né? Bom, você pode minimizar essa responsabilidade solidária, né? Colocando uma cláusula nesse sentido, ou você pode até instituir um seguro, o seguro performance, vulgarmente chamado em inglês de performance bond. Tudo bem. A jurisprudência vem reconhecendo essa solidariedade. Eu só conheço um acordo, que é o último, talvez não dê tempo de mostrar, mas que não reconheço. Mas no mais, sim. Agora, para finalizar, gostaria de contar uma passagem sobre essa solidariedade. Porque eu, como advogado franqueador, eu sempre disse, não, a marca é uma só. Se o seu franqueado pisou na bola, você é o responsável. Se no meu escritório, na minha empresa de advocacia, um advogado meu errar, eu não vou dizer para o meu cliente, a culpa não é minha, meu colega ali, meu advogado associado que errou. Claro que a culpa é minha. Então, nesse caso concreto de uma loja de lavanderia, Brasil, a visita do presidente dos Estados Unidos estava programada. E vocês sabem que antes da visita do primeiro dignatário de um país, vem uma comissão toda, né, muita gente, 20, 30 pessoas, para preparar a visita do presidente. E essas pessoas puseram as suas roupas para lavar na lavanderia X, que eu não vou dizer o nome, no franqueado de Brasília. Não sei se os ladrões souberam disso, só que à noite levaram todas as roupas dos americanos. E havia um deles que era correspondente
New York Times. E disse logo, olha, eu vou estampar no New York Times que o Brasil n'est pas un pays sérieux. Como já tinha dito o De Gaulle há muitos anos, e a gente tem raiva disso, mas é que ele disse. E aí o franqueado ficou atônito, o prejuízo era muito grande, era tudo roupa importada, né? Tudo roupa. E os americanos nem nos Estados Unidos compravam essa roupa, compravam na Europa, então era tudo roupa de grife. Aí o franqueador me liga, eu perguntei logo, tem seguro? Não. E o franqueado? Aí ele disse que não tem dinheiro para pagar, então paga você, pô. Você já pensou a sua marca sair lá no New York Times dizendo que você não presta, você não honra seus compromissos? Esquece essa responsabilidade. Depois você pensa se vai cobrar ou não do franqueado. A responsabilidade é sua, porque a sua marca é que está em jogo. Então é só. Muito obrigado, foi uma honra estar aqui. Estou às suas ordens.